Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma gravação de um Parto Seguro Cast. E dessa vez a gente vai falar de um tema muito legal. Muito pedido nos consultórios, muito pedido pelo Instagram, nas redes sociais. E para vocês não ficarem fora, né? Não ficarem sem saber o que está acontecendo por aqui, já adianto. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Já vai no Spotify, baixa também a playlistzinha que tem vários podcasts legais, e esse de hoje vai ter muito link com coisas que já foram, com coisas que já foram faladas. E mais especial ainda porque vamos falar desse tema eu e a minha colega de profissão, a minha irmã também. Colega de vida, né? Colega gente? de vida, exatamente, doutora Alicia. Pessoal, estamos muito felizes de estar fazendo esse podcast hoje, porque assim, é uma preocupação muito grande das mulheres, esse tema, né? Tá gerando uma curiosidade, assim. Tá. Eles já sabem, porque tá lá na legenda. Não adianta nada esse suspense, porque já tá na legenda, todo mundo sabe o que a gente vai falar. É verdade. Então, é uma coisa que traz muita angústia às mulheres, principalmente aquelas que não sabem o que vai acontecer com o corpo delas durante a gestação, né? Então, muitas mulheres podem ficar ansiosas, algumas ficam até sem o desejo de gestar, porque ouvem muito falar a respeito do que muda, o que não muda. Tem muita gente aí para falar muita coisa errada, para detonar, né, o corpo da mulher, dizer que o corpo da mulher não fica legal depois de uma gestação, e a gente está aqui para dizer para vocês o que vai acontecer depois que você engravidar. Vamos começar? É verdade. A gente vai responder aquelas famosas perguntas assim, doutora, é normal? Ou então aquela coisa que sempre gera, né? O obstetra fala assim, olha, tudo bem, é normal. E elas ficam inconformadas. Como assim é normal? Eu tô passando mal, acontece isso, aquilo outro. Como assim é normal, né? E o legal é que esse tema de hoje, né, que são essas modificações que são normais do corpo da gestante, o que vai acontecer com o corpo dela, com a mente dela, com os hormônios, enfim, com tudo isso, é uma chance que a gente tem de bater um papo como se fosse uma consulta, né, Alicia? Exato. É igual a gente faz na nossa consulta pré-natal. Perguntar exatamente o que acontece, o que pode acontecer, o que a mulher deve esperar de sua gestação, o que a mulher vai esperar do corpo dela na sua gestação. E quando a gente fala em o que ela espera do corpo dela, a gente não está falando apenas de mudanças físicas, porque a gente sabe que muita coisa muda, não só a aparência muda. Exato. A mulher muda de uma forma geral, né? Então, é isso que a gente vai abordar nesse tema hoje. Vamos começar, doutora? Vamos lá começar. Como que a gente vai começar a introduzir esse tema? Eu vou começar pelo começo. Lógico, é importante. O que é pelo começo, né? Quando a gente recebe as mulheres, né, que chegam para uma primeira consulta pré-natal, de cara, uma das principais queixas dela é: o que você está sentindo, meu amor, né? Nesse dia de hoje, que você está gestante, parabéns e tal. Doutora, eu estou extremamente indisposta e com muita náusea, muito enjoada. Eu vomito demais. Ou então, doutora, eu nem vomito, mas eu tô assim, sabe, assim, nauseada o tempo todo. É normal ficar assim, enjoada, não querer nem sair da cama direito no comecinho da gestação? Olha, nem todas as mulheres, elas sentem, a gente sabe, nem todas as mulheres sentem isso. E se você não está sentindo, não se preocupe. Até porque tem mulheres que pensam, não estou sentindo nada, minha gestação tem algo errado. Não. Algumas mulheres sentem alguns sintomas específicos e algumas coisas mudam em específico. E tem mulheres que sentem exatamente tudo o que deve sentir durante uma gestação. A gente sabe que esses primeiros sintomas de náusea, eles começam a acontecer ali por volta da 8ª semana. Já por volta ali 1 mês e meio, 2 meses que ela já está grávida. A menstruação já atrasou, já seria para vir a segunda menstruação e não veio. Isso. É nesse momento que algumas mulheres descobrem a gestação, que elas percebem que há algo errado. Elas se sentem mais cansadas, elas não têm muita vontade de levantar da cama. Aquela mulher que geralmente era muito ativa durante o trabalho, ela começa a querer ficar mais tempo na cama, ela quer dormir mais um pouquinho. E os enjoos matinais começam a acontecer com maior frequência. Ela acorda já enjoada, ela já acorda nauseada. Algumas mulheres sentem mais, e quando elas sentem mais do que isso, aí já é um distúrbio. Aquelas mulheres que chegam a desidratar de tanto
vomitar, né? Ela nausea tanto que ela chega a vomitar várias vezes. E não só durante a manhã, durante o dia inteiro. E isso acaba, ela desidrata por conta disso. Isso já é um problema, já é hiperêmesis gravídica. Aí sim, não é que a gente não deve esperar esse tipo, uma desidratação por conta de uma gestação. Se você está vomitando várias e várias e várias vezes, aí deve avisar o seu obstetra para a gente fazer algumas estratégias de reidratar, testar algumas medicações diferentes, até em relação à alimentação da mulher, muda. Isso. Se você mudar a sua alimentação, você consegue já ter um certo alívio dessa questão dessa náusea. E isso é uma coisa importante saber, que nem sempre acontece. Por exemplo, eu na minha gestação. E aqui a gente vai ser uma conversa mais entre mulheres, né? A gente vai até dividir com vocês o que nós sentimos também durante nossa gestação. Eu fui uma gestante que, graças a Deus, fui abençoada. Eu praticamente não senti nenhum sintoma gestacional. Muito poucos sintomas. Por exemplo, esse foi um sintoma que eu não tive. Também não. Não nauseei durante a minha gestação e estava tudo bem, graças a Deus. Até porque as mulheres que têm essa questão da náusea têm a gravidez um pouco mais difícil. É desafiador. É muito desafiador, porque imagina, quando vomitar não é bom. Quem gosta de vomitar? Agora você imagina vomitar todos os dias durante um período, porque também não dura a gestação inteira. É verdade. Durante um período da gestação. Não é bom, não é uma fase confortável. E eu já vi alguns estudos mostrarem que quanto mais a gente está aceitando a gestação, geralmente aquelas mulheres que querem muito engravidar, que já tentam engravidar há muito tempo, elas tendem a aceitar melhor esses sintomas, mas isso não é regra, tá? Sim. Porque eu já vi também mulheres que queriam muito, há muito tempo, e tiveram muitos sintomas e nem por isso acharam que... Só essas que querem há muito tempo, elas encaram de uma forma melhor. É verdade. Né? Elas encaram de uma forma melhor. Porque, na verdade, o fator psicológico é uma das coisas que deve ser investigada, né? É igual a Alicia falou agora. Uma situação que está ultrapassando muito além de 12 semanas, já passou daquele pico do HCG, que é o que faz essas náuseas aumentarem demais, né? E aí continua persistindo, a gente tem que excluir uma série de coisas, né? Algumas patologias mesmo, Com né? certeza. Colelitíase, dentre outras coisas. E uma das coisas que a gente tem que avaliar é a questão psicológica, com certeza. Faz parte mesmo. Mas como tu falaste, não é uma regra. Tem aquelas que querem muito e tem aquelas que querem muito e não tem nada. Então é muito relativo, de fato. Inclusive, eu tive até uma paciente queridíssima que realmente queria muito, muito uma gestação. E ela até dizia que ela queria, doutora, eu estou ansiosa já para ter náusea, para sentir as coisas da gestação, porque todos os meses ela buscava a menstruação, ela sentia, a menstruação vinha, e ela parava de sentir, que a gente via que tinha muito fator psicológico. E quando ela engravidou, de fato, ela teve muito sintoma. Muito sintoma. E aí, o que ela sentiu? Frustração. Por quê? Porque ela pediu muito para sentir os sintomas gestacionais e quando eles vieram realmente de forma intensa. E aí ela começou a reclamar que ela não sabia que era assim. Mas é importante que a mulher esteja ciente que a gravidez pode vir acompanhada e que isso é um sintoma natural da gestação. A gente não pode nem relativizar, falar em normal. Isso. Que a gente, assim, normal... Eu estou me sentindo mal, mas é normal? É natural. É natural porque, assim, o corpo da mulher, ele é obrigado a mudar. Ele é obrigado a se transformar durante o período gestacional. Ela está carregando um DNA que não é dela. O bebê ali, ele é um haloenxerto, ele é um DNA de fora. E para o corpo dela não rejeitar aquele DNA, ele precisa se adaptar. Exatamente. E mudar. E para que esse organismo se adapte a tanta coisa rápida que vai acontecer, um período relativamente curto, gente, são 9 meses. 9 meses para se fabricar um ser humano novo é um período muito curto. Então é por isso que uma mulher gestante, ela precisa ser vista realmente como especial. Ela está gerando, é estado de graça que as pessoas falam, porque de fato é um estado de graça, ela está gerando uma vida ali e muita coisa vai mudar no corpo dela, no cotidiano dela, para que ela consiga levar essa gestação até o final. E é por isso que ela vai precisar de muita paciência, ela vai ter que estudar muito a respeito dos sintomas gestacionais. Por isso que esse podcast aqui é muito importante. Demais. Porque informação
É muito importante para uma mulher num período desse, porque senão tudo que ela sente, ela acaba estranhando, achando aquilo que não é normal e se preocupa. Será que tem alguma coisa errada com o meu bebê ou com a minha gestação? Eu estou sentindo tal coisa. Até na nossa equipe de parto, a gente criou na nossa carteira uma série de informações sobre isso, justamente porque a gente percebia que as mulheres precisam saber o que vai acontecer com o corpo delas, o que vai acontecer ali naquele momento, durante aquele período gestacional. E essa relação médico-paciente no pré-natal é fundamental nesse momento. Porque quando essa informação não é gerada e quando não há esse elo, quando as dúvidas surgem, né, começa a gerar uma série de conflitos aí. E aí, só para a gente fechar essa parte de náusea e vômito, algumas coisas que a gente geralmente orienta no consultório né, algumas modificações nutricionais, né, dar preferência por alimentos um pouquinho mais ácidos, mais cítricos, digamos assim, evitar ingerir alimentos junto com o líquido, dar um tempinho, né, não ficar tomando água junto com a alimentação, fracionar mais a sua alimentação, comer em porções menores e menos quantidades, mesmo que você coma de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, mas fracione mais a sua alimentação, evite comer e imediatamente deitar, você não vai se sentir bem, né? Então, algumas coisas a gente vai falando, o gengibre é um forte aliado também nesse período, né? Ajuda bastante também, que acaba sendo um nutracêutico utilizado nesse período, que é o gengibre. E, obviamente, converse com o seu obstetra, com quem está te acompanhando, para fazer um esquema medicamentoso, caso seja necessário, para conter esses sintomas e você curtir aí seu primeiro trimestre. Exato. Vamos continuar, vamos fazer assim um passo a passo? Vamos. A gente começa assim, ela acabou de descobrir a gestação. O que ela vai esperar sentir? Como que o corpo dela, o que vai se apresentar de mudança? Como que uma mulher, ela não pegou ainda o beta-HCG dela positivo, ela está na dúvida, ela está tentando engravidar. O que tu poderia dizer para elas? Assim, se você acha que você está grávida, você pode estar grávida. O que ela pode perceber nesse corpo no início? Antes de um beta positivo, por exemplo. Antes dela ter certeza, né? Porque o beta nessa hora já tá positivo, né? Mas antes dela ter certeza, né? Bom, além desses primeiros sintomas, que geralmente são cólica, que é um sintoma bem marcante, a náusea, a gente também tem aquelas alterações de pele, né? Que são alterações também bem marcantes ao longo da gestação, né? Aquele escurecimentozinho do mamilo, que é bem característico, que forma aquela areolazinha maior, né? Quando você tem uma areola menor, ele forma maior, fica mais pigmentado. Pigmentação também da pele, que é aquela linha na barriguinha que as meninas têm tanto medo de formar, né? Axilas, no pescocinho também. Então, algumas alterações de pele vão acontecendo. A vagina fica escura. Também. É importantíssimo falar, porque algumas mulheres, elas estranham demais essa questão da vagina escurecida. Porque algumas, inclusive, tem um relato no meu consultório, que tem vergonha do marido porque a vagina está escura. Sim. É uma alteração normal. É um sinal, inclusive, da gestação. Exatamente. De que você está grávida. Se ela olhar no espelho e, de repente, ela perceber... Está esperando gestar, está esperando uma gestação, está querendo, ou até não estava querendo, estava se protegendo, a menstruação faltou, e ela não estava querendo engravidar, mas se olhou no espelho, começou a notar o seio já, o mamilo escurecido, a vagina já com uma coloração mais arroxeada. A questão da linha negra, né, que é o nome dessa linhazinha que passa ali na barriga, ela já vai acontecer um pouquinho mais pra frente. Já quando a barriguinha vai começando a aparecer mais, é isso que a gente vai começar a observar um pouquinho mais pra frente. Essas alterações, inclusive, foram muito bem explicadas, muito detalhadamente pela dermatologista que esteve conosco aqui. Se você voltar aí a alguns episódios, você vai encontrar a doutora Iana Leda falando muito bem sobre essas alterações de pele que podem acontecer. O nosso objetivo aqui muito para vocês é explicar o que vai acontecer, né? O que esperar do teu organismo ali nesse período, quando você já percebe que está gestante. Exatamente. Outra coisa que eu acho importante a gente falar desse comecinho é a questão da mastalgia. Sim. A mastalgia é uma coisa que nem toda mulher sente, mas é uma coisa que faz muita mulher fazer o diagnóstico. É verdade. E a mastalgia é interessante por quê?
Porque é necessário uma preparação da mama para a lactação no futuro, né? Como a gente fez um podcast falando sobre a amamentação, a gente até deu uma pincelada a respeito disso também, do aumento do volume da mama, dessa dor que acontece de forma secundária, né? Nesse primeiro momento tem uma hiperplasia, que a gente fala que é aumento dessa glândula, e isso, consequentemente, gera um pouco de dor, né? E é uma das coisas que faz chamar a atenção para elas querem fazer o beta, né? Além do atraso menstrual. Um pouco, porque assim, toda mulher, a maioria, quando tá no período da menstruação, ela já sente uma certa mastalgia. Né? A mama sempre fica um pouco mais engurgitada e dolorida durante o período em que a mulher vai menstruar. Mas o que acontece de diferente em relação a essa mastalgia para menstruar de uma mastalgia já de gravidez? É justamente a proporção. Porque a mastalgia já de gravidez, ela é um pouquinho mais exuberante do que a mastalgia para a menstruação. Porque a mulher, ela começa a sentir mais dor na mama. Ela vai deitar de bruço, ela sente dor. Ela vai vestir um sutiã, ela sente dor. Como ela não sabe, principalmente se for primeira gravidez, ela não sabe diferenciar o que é uma mastalgia que está estranho de uma mastalgia comum de todo o ciclo menstrual, ela vai começar a perceber que tá diferente, mas ainda não vai conseguir diferenciar. Mas algumas que já, segundo filho, terceiro filho, ela já consegue perceber mais, entender que aquela dor que ela tá sentindo na mama já é uma dor diferente da menstruação. E uma coisa importante também é que vai passar ali depois do primeiro trimestre, até um pouquinho antes, essa dor na mama inicial, ela passa. E isso gera muita angústia nas mulheres, porque não é bom ficar sentindo dor. Algumas mulheres que quando engravidam já pensam... Eu fui uma delas, tá? Isso aí já é um testemunho pessoal. Eu fui uma delas que tive muita mastalgia. E era uma coisa que incomodava mesmo, incomoda mesmo. Não dava para vestir um sutiã. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir de bruço. E eu, de repente, não conseguia mais dormir de bruço, porque a mama doía muito. E me angustiava. Só que eu sabia que ia passar, mas muitas mulheres que não sabem pensam que vão ficar a gravidez inteira sentindo a mama doer daquele jeito. Não, gente. Não dói desse jeito a gestação toda. E aí que é importante não usar nenhum tipo de medicação tópica, anti-inflamatória, que a gente utilizava antes. Porque às vezes a gente vai no nosso ginecologista e uma das coisas que é prescrito para dor nas mamas são os anti-inflamatórios tópicos. E a gente orienta que, pelo menos nesse comecinho de formação, que não nem no comecinho, nem no final. Na verdade, eu particularmente não gosto de anti-inflamatório em nenhum momento da gestação. Mas é importante que elas não usem nenhuma medicação, principalmente sem saber, estou gestante, não estou gestante. Exatamente. Tá? Se você está pensando, está tentando, está querendo engravidar. E aí, além da mastalgia, da dor propriamente dita, a gente também tem uma hipersensibilidade muito maior, né? Isso, é que no período também. menstrual você não tem. É mais aquela, como a gente costuma falar, é como se fosse aquela dor pesada da mama. Esse é bem do período menstrual, aquela coisa pesada, assim, dolorosa, como se estivesse inchada. Da gestação, é como Lícia falou, é mais exuberante, você sente realmente, assim, que ela... Até aquela mais dura, assim, mais endurecida. E a hipersensibilidade, principalmente no mamilo, é uma das coisas também que chama muita atenção, né? E como Lícia falou, não é a gestação inteira. Tem esse aumento no primeiro momento, gerando esse desconforto. Lá no finalzinho, quando você já estiver mais próximo do período de amamentação, pode acontecer novamente, porque vai ter um segundo momento de aumento dessas células glandulares para a produção de leite, mas ainda assim não se compara com esse começo. Então, vai passar. Tranquilo, né? O que mais que a gente pode falar agora nesse comecinho? Nesse comecinho, a gente ainda tem o xixi, né? A mulher, ela percebe que ela... né? Fala aí, como é esse xixi no começo Adoro falar da de gravidez. xixi. Fale agora. Porque eu acho o máximo. Porque, assim, elas ficam tentando se boicotar. Eu não sei se acontece isso contigo. No meu consultório acontece. Porque a gente fala assim, olha, você precisa se hidratar. Tome no mínimo 2,5 litros de água por dia. Por isso, Aí vai chegar o momento, não sei se acontece isso contigo, mas no meu ambulatório acontece. Vai chegar o momento que elas começam a querer se boicotar.
Por quê? Porque elas vão perceber que vão fazendo mais xixi do que o normal. Aí elas vão querer, não quero mais tomar tanta água assim, porque eu já tô fazendo tanto xixi. Tentando reduzir a quantidade de água, pensando que isso tem alguma coisa a ver relacionada com xixi. Gente, não tem a ver. Na verdade, o que acontece, né? Um dos hormônios, o hormônio, na verdade, primordial para a gestação, todo mundo sabe que é a progesterona, né? Sim. A progesterona, ela é relaxante. Vamos aprender dessa forma. Então, ela faz um relaxamento de forma generalizada no nosso organismo. Muitas das coisas que acontecem no nosso organismo é por causa dessa ação miorrelaxante, vasorrelaxante da progesterona, né? E na bexiga não é diferente, né? Além de ter esse relaxamento dos músculos, da bexiga e tudo, a gente também tem um outro fator, que a nossa taxa de filtração, o nosso volume circulante no nosso organismo, igual a Alicia falou, né? A gente está com formação de um outro serzinho ali dentro. Então, o nosso volume de sangue total ali, ele vai aumentar consequentemente. E a nossa filtração também aumenta. E o nosso rim, ele tende a aumentar a filtração. Ele tende a aumentar a filtração para poder fazer com que esse sangue todo seja filtrado e o nosso corpo funcione como se nada tivesse acontecendo, para compensar, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer mais xixi. Mais xixi. É um sintoma que a gente costuma chamar na medicina de poliúria, né? Muito mais frequência, mais idas ao banheiro. Agora, o que a gente sempre chama atenção para as nossas pacientes? O que a gente não pode confundir? Você vai ter mais idas ao banheiro, vai fazer xixi mais vezes, em quantidade satisfatória. O que você não é para sentir nesse período? Não é para esse xixi estar associado com dor pélvica importante. Sim. E principalmente ardência para fazer xixi. Aí são coisas um pouquinho diferentes. Já é um sinal de alerta que precisa investigar. Já é um sinal de alerta que precisa investigar, até porque durante a gestação existe sim um maior risco, uma maior tendência, uma maior facilidade para a gente desenvolver algumas infecções do trato urinário, por conta de toda essa fisiologia que eu estou falando resumidamente para vocês. Então, é uma das coisas que a gente sempre orienta. Como é esse xixi? Você está indo mais vezes, mas está fazendo direitinho, está ardendo, teve algum sangramento, alguma coisa? Não, doutora, eu só estou fazendo mais xixi mais vezes, mas eu estou fazendo de forma satisfatória. Ok, isso sim é esperado. Agora é importante lembrar também que isso acontece muito mais no primeiro trimestre. Sim. No segundo, eu costumo brincar que é o paraíso, né? Verdade. O segundo trimestre é o paraíso da gestação. E no terceiro trimestre vai aumentar de novo. Uhum. Só que agora o teu organismo ele já está mais adaptado a essas filtrações. Você já está mais adaptada a fazer um volume de xixi maior. Só que no terceiro trimestre, com o aumento do útero, a bexiga também vai ser pressionada. Exatamente. Ela vai começar a ser empurrada, pressionada. Então, qualquer volume de diurese, que é de urina, que vai estar dentro dessa bexiga, vai ser comprimida para sair. Então, você vai perceber tanto a questão de, às vezes, ter uma relativa incontinência ali no finalzinho. Você vai espirrar, você faz um pouquinho de xixi. Você acha que você não está mais conseguindo segurar o xixi dentro da bexiga, mas na verdade não é que você não esteja conseguindo segurar, mas é porque o espaço ali está dividido, o útero comprime muito a bexiga e quando ela chega num certo limiar, acaba que ela é liberada. E aí você acaba indo também mais vezes ao banheiro. É por isso que as mulheres também, na fase já final, porque como a gente está falando dessas alterações urinárias, na fase já final ela começa a levantar mais vezes para ir ao banheiro e isso acaba prejudicando um pouco mais o sono. Não consegue dormir muito porque 2, 3 vezes ela é acordada pela própria bexiga para poder esvaziar. Poder fazer xixi. Exatamente. E aí, é por isso que a gente fala, por exemplo, a gente fala muito de fisioterapia pélvica voltado pensando no parto normal. Mas, na verdade, a fisiopélvica ajuda muito nessa consciência perineal também pensando nesse processo de uma possível incontinência. Porque realmente, igual a Lícia falou, tá aí, essa foi uma coisa que eu passei no final da gestação, eu comecei a ter pequenas perdas, até mesmo insensíveis, né? E demorou um pouquinho para poder voltar ao normal, eu fiz fisioterapia pélvica, tudo direitinho para poder... Ajuda muito. Então, essa história de fisioterapia pélvica só para parir normal, não, gente, a gente tem que... Algumas coisinhas aí tem muito benefício, né?
atividade física beneficia muito de forma orientada, né? Sim. A gente fala muito no consultório a respeito, por exemplo, do Pilates, que é um tipo de atividade que trabalha muito a favor do fortalecimento pélvico, né? E tudo isso somado, né, uma consciência, educação e orientação vai fazendo com que esse sintoma, que é um pouco chatinho, de fato ninguém gosta de ficar perdendo urina, né? É complicado, de fato. Não aconteça. Mas eu quero fazer um adendo aqui, rapidamente, a respeito dessa perda urinária. Existem 3 coisas que as mulheres precisam diferenciar nessas pequenas perdas vaginais. Uma é a urina, Sim. que é pelos que a gente já explicou. A segunda é em relação às descargas vaginais, Sim. que a gente sabe que a vagina aumenta a hidratação, aumenta a secreção, porque vai passar um bebê por ali, e outra é líquido amniótico. Isso. Então, toda vez que você está tendo uma perda vaginal que você não sabe exatamente diferenciar se é urina, se é líquido da vagina ou se é realmente líquido do bebê, você sempre deve procurar uma orientação, um médico, um obstetra, para fazer uma avaliação adequada para que você possa ficar segura se aquilo ali de fato é uma perda importante ou não. Porque assim, quando sempre é líquido, sempre é uma perda importante. Já quando é urina, a gente pode fazer algumas orientações, orientar a fisioterapia, como você falou, e a descarga vaginal é uma coisa que vai acontecer. Até o final da gestação, a vagina vai ficar mais úmida e vai precisar lubrificar muito aquela área, porque ela entende que vai passar um bebê por ali. Então, é importante só você diferenciar isso. Esses 3 tipos de líquido que pode sair da vagina. Exatamente. E aí, né, falando ainda sobre essa questão de pelve, né, orientação a respeito dessa modificação que vai acontecendo, Lícia, uma das coisas que chama atenção com a evolução da gestação eu acho tão bonitinho, não vou mentir que eu acho tão bonitinho, a gente vai percebendo, e elas também vão percebendo, às vezes por conta de dor mesmo propriamente dito, ou por se visualizar mesmo propriamente dito, assim, de fato, né? A postura delas vai mudando. Né? Ai, a marcha, gente. E isso é esperado, isso vai acontecer. A marcha muda. Olha, gente, sinceramente, a mulher, ela pensa que ela vai andar igual a gestação inteira. Não vai, gente. Vai ter um momento que você... Existe uma coisa, eu até brinco, que é uma patinha. Mas é porque o nome é marcha anserina. É porque é marcha do ganso. Ela é obrigada a jogar-se de um lado para o outro, igual o ganso faz, para conseguir fazer o equilíbrio do corpo dela. Por que isso acontece? Porque o ponto de referência, de equilíbrio da mulher, ele é obrigado a mudar. Antes ela tinha um ponto de referência ali na sustentação, que era na coluna, só que tem um barrigão para frente. E o que tem nesse barrigão? Líquido. E a gente sabe que líquido joga de um lado para o outro e não é fácil a gente lidar com algo com líquido dentro. Porque a pressão do balanço joga o corpo de um lado para o outro. Então, é preciso que o centro da gravidade do corpo da mulher grávida, ele mude para que ela consiga se equilibrar em pé. E é por isso que ela é obrigada. Não dá, gente, não dá. Eu brincava que quando eu engravidasse, eu ia andar igual. Eu fiz um teste comigo mesma. Eu vou andar igual. It's impossible. Igual. Não vou mudar o meu andar por conta da gestação. Aí um dia eu estava andando, eu peguei meu marido, que nem conhece nada de obstetrícia, virou, mas tu tá andando igual uma pata, por quê? Aí eu disse assim, realmente, não dá. Mas é porque assim, a gente é obrigada a andar dessa forma. O centro da gravidade muda e é por isso que a gente faz algumas orientações, né? Eu já fui algumas vezes abordada por algumas pacientes que estão na emergência, porque elas foram fazer determinadas atividades, pensando que o organismo delas ainda tinha outro tipo de centro de gravidade, por exemplo, a bicicleta ergométrica. Importante. A mulher que anda na bicicleta ergométrica, ela tem que ter um certo cuidado, porque ela não tem nenhum apoio, porque existe aquela outra bicicleta que tem o apoio atrás, ela só mexe o pé, mas aquela outra que ela segura e fica totalmente sem equilíbrio, a depender da velocidade que ela coloca ali nas pernas para poder girar, o balanço do líquido amniótico ali pode levar ela para o chão. E eu já tive 2 gestantes com queda
de bicicletas ergométricas por conta justamente do balanço que ela foi fazer. Então, aí a gente recomenda, por isso é que a gente recomenda que as mulheres que estão fazendo atividade física façam, mas façam com acompanhamento. Isso. Porque não se dá para negligenciar o que você não conhece, porque o seu corpo está diferente. Não é a mesma coisa, a gente não conhece o corpo da gente nesse período. Então, a gente acha que está normal e não está. Outro exemplo, andar de bicicleta na rua ou de moto. Né? A gente sabe que, às vezes, a velocidade pode fazer uma mudança de balanço nesse líquido amniótico e essa mulher ir no chão. Por isso que quando isso acontecer, que for andar, é proibido andar? Lógico que não é proibido. Mas andar com mais cautela. Com menos velocidade, para que a gente não tenha tanta alteração assim, né? Exatamente. Porque muda, o corpo da mulher muda. Uma das coisas que precisa mudar ali para que ela consiga manter esse equilíbrio é justamente a bacia. E aí vem as alterações pélvicas da bacia feminina durante esse período. Uma das coisas que a mulher sente muito, principalmente, a gente já correu um pouquinho na frente, o bebê já cresceu um pouquinho mais, vai começar a encaixar nessa pelve. E essa pelve vai precisar o quê? Dilatar um pouco, para abrir, para segurar confortavelmente esse feto que está ali dentro. Então, como ela tem alguns pontos de articulação, a mulher ela vai começar a perceber, né, alterações, algumas vezes de forma dolorosa. A dor nos pontos de articulação. Tem a frente, que é a mais clássica, a pubalgia, durante o período gestacional. A mulher sente dor no pubis. Por quê? Porque o bebê cresce, está pesando. Nem sempre isso acontece só no terceiro trimestre. Algumas mulheres elas já começam a perceber, às vezes, desde o segundo, quando o bebê começa um processo mais de hiperplasia, ele faz hiperplasia no segundo, mas já faz hipertrofia, ele já cresce. E quando ela começa esse processo de crescimento, que vai dar ali em torno de meados da gravidez, 20 semanas, por aí, 4 meses e meio, 5 meses, o bebê vai começar a pesar muito, a ganhar muito peso de forma muito rápida. No começo, não. A mulher está transformando o corpo, está se preocupando com outras coisas, o feto está se preocupando ali com as mudanças de cromossomo, está se transformando, está formando rim, coração, pulmão. Então, ele não está... o peso dele não é tão relevante nesse começo, nessa primeira metade da gravidez. Mas a partir da segunda metade da gravidez, esse peso fetal ele começa a ser relevante para o corpo. E a mulher começa a perceber muito essas alterações e de forma muito rápida do peso do bebê na bacia. E a gente sabe que algumas bacias são diferentes. Existem 4 tipos de bacias femininas, tá? Existe a ginecoide, que é a bacia mais clássica para o nascimento do bebê. Mas tem mulheres também que têm bacia androide, que é a bacia compatível com a pelve do homem. Tem? Tem bacias que são mais alargadas na forma lateral, que é a platipeloide, e tem bacias em forma de coração, que é a antropoide. A que é mais favorável para um parto, para o bebê passar por essa pelve, é a bacia ginecoide. E aí as mulheres que têm bacia ginecoide, elas fazem com que esse feto, esse bebê que está ali, ele se acomode melhor naquela pelve. Já mulheres que não têm esse tipo de bacia, por exemplo, a mulher que tem a bacia androide, ela sente muito mais desconforto. Verdade. Tanto no pubis quanto na região sacral. Ela sente muita dor. Doutora, se eu sentir essa dor, o que eu faço? Ela pode usar os analgésicos permitidos que o seu obstetra passar. Ela pode fazer compressa de água morna. Ela pode fazer exercício. E a fisioterapia pélvica está sempre indicada nesse processo. Com certeza, até porque quando a gente costuma sentir dor articular, dor muscular, no dia a dia, a gente sempre tem a mania de correr lá, pegar um anti-inflamatóriozinho, um relaxante muscular e tomar. Exato. E no caso da gestante, a gente não pode fazer isso de forma arbitrária. A gente tem que comunicar, olha, está incomodando demais e ver algumas estratégias que a gente pode fazer. E como esse hormônio que é liberado para o relaxamento, tanto da região pélvica, da bacia, literalmente, dessas articulações coxo-femoral, tudo isso não é específico para essa região, a gente também pode sentir dor em outras articulações. Isso também pode acontecer. Às vezes ela sente uma certa fragilidade nos joelhos, aquela sensação de que a perna vai falhar, isso pode acontecer. Muito comum também, né, por conta dessa questão nas articulações, não só nas articulações,
Algo também que é muito comum é a chamada síndrome do túnel do carpo, que acontece nas gestantes, extremamente comum, que é quando a gente tem como se fosse pressionar o nervo ulnar, que passa bem aqui no meinho da nossa mão, e isso causa muita dor. É um tipo de dor também muscular, né, neuropática, e também por conta desse mesmo relaxamento das articulações e tudo, e também a ação da progesterona, que também incomoda bastante. E por que eu estou puxando esse assunto? Porque esse também é um dos motivos que faz com que, às vezes, elas acabem recorrendo a tomar medicações de forma arbitrária, né? E a primeira opção não é o tratamento com anti-inflamatório, né? A gente precisa recorrer a outras possibilidades de tratamento para poder sanar essa dor. E também é algo que traz muita dor, que incomoda bastante durante a gestação. Exato. Tem só eu esqueci de falar um pontozinho na pelve, que é importante falar, que as mulheres sentem muito uma dor na virilha. Onde o fêmur articula com a pelve e acontece esse andar diferente da mulher, isso pode, em algum momento, causar desconforto para a mulher. E esse desconforto, às vezes, até ser importante, gerando dor. Isso. Então, se você está sentindo dor na virilha, ou às vezes de um lado, geralmente dói mais. A maioria das pessoas tem um certo desvio de coluna, para um lado ou para o outro. Geralmente, esse desvio faz com que a compensação do seu peso é mais para um lado. Então, geralmente, a virilha desse lado, onde teu corpo está usando para compensar esse peso, é o que vai te ocasionar mais essa dor. Mas tem mulheres que sentem dos dois lados. É obrigado a sentir? Se eu não sentir essa dor, quer dizer porque a minha coluna é retinha? Não. Nem toda mulher sente, é uma coisa que pode acontecer na tua gestação, mas isso não significa que você vai sentir. Mas se você sentir, saiba que é uma coisa esperada. Perfeito. A dor em toda a pelve e nessa região da articulação do fêmur com a pelve. Perfeito. E que mais, doutora Milka, em relação a esses sintomas aqui? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Anemia. Bora falar de anemia? Porque a anemia é uma coisa assim, muito importante, que a gente fala que toda grávida tem anemia. Toda grávida tem anemia? E é importante falar, porque uma das coisas, a gente estava falando bem no comecinho a respeito de indisposição, né? E é uma das coisas que, quando a gente não tem compensação, quando a gente não procura tratar de forma adequada, pode também gerar um desconforto tremendo na gestação e faz com que ela não curta a gestação dela, porque ela simplesmente vai estar ali indisposta o tempo todo. Bom, gente, existe uma anemia dilucional esperada na gestação? Existe, né? A partir ali da segunda metade da gestação, por volta de 20 semanas, que é quando esse volume sanguíneo que eu estava falando ainda há pouco, que eu comecei a falar para vocês, né, começa a aumentar. Tem uma diferença na produção das células sanguíneas também a nível de medula, e isso faz com que a gente tenda a ter anemia durante a gestação. Não é à toa que é preconizado pelas sociedades, pelo Ministério da Saúde, pela Febrasgo, enfim, todo mundo preconiza de forma unânime a suplementação do ferro durante a gestação. Por quê? Porque já se sabe que é uma modificação, uma adaptação que é esperada durante essa gestação. Então, é de extrema importância que a gente esteja atento. Não é à toa que um dos exames que a gente geralmente pede, né, é o hemograma, é o ferro, a ferritina, saturação e algumas outras coisas para a gente avaliar. Agora, o que é importante a gente sempre frisar com essas pacientes, né? Como eu falei para vocês, isso é esperado no decorrer da gestação, principalmente ali a partir da segunda metade, depois de 20 semanas em frente, né? Tem algumas pacientes que já chegam, né, Lícia, com um quadro de anemia prévio. Né? Antes da gestação. Antes da gestação. E aí, são essas sacadas que são importantes e que faz diferença um pré-natal bem feito, uma anamnese bem feita. Porque aí a gente não pode dizer que tudo é anemia da gestação. Exato. Não é bem assim, né? E outra coisa, também não dá para falar assim, olha, é normal você estar com anemia, né? Fique com a sua anemia. Vá para casa. De luz. Vá para casa com a sua anemia. Não dá para ir para casa com a sua anemia. A gente tem que ter um olhar atento a isso, tem que perceber, será que realmente é ferro?
Será que realmente é ferropriva? Será que já não era algo pré-existente? Será que não é algo a mais ali que precisa ser suplementado além do ferro, que vai ajudar nessa ferrocinética, nesse metabolismo do ferro? E outra coisa, tem algumas mulheres que não conseguem fazer a absorção de ferro Sim. oral, né? Sim. Por mais que a gente dê ferro oral, elas não conseguem, às vezes por uma inflamação, inflamações intestinais. Pós-bariátrica. Principalmente as pacientes pós-bariátrica. Então, às vezes, é necessário a gente lançar mão de outras vias para a gente fazer a introdução do ferro numa gestante. O que não dá é para ela ficar com a anemia dela e orientar, às vezes, somente dieta, medicação, e a gente sabe também que o ferro, ele irrita, né, o estômago. Sim. Ela pode nausear por conta do ferro. E, às vezes, a gente precisa ver que pode ser necessário realizar outras vias, como as vias injetáveis endovenosas, de reposição de ferro, para que ela consiga estar com níveis de ferro bons, né, se possível, ótimos, para se preparar para o processo do parto, que vai acontecer uma perda de sangue ali, normal, natural, importante só pelo fato dela estar caminhando para um parto, ela vai perder sangue, né? Perfeito. Então, assim, é necessário ser vigiado, é necessário que haja vigilância, ser suplementado, lembrar que ali está crescendo um serzinho dentro dela e esse serzinho depende exclusivamente dela. Não tem outra fonte para ele se desenvolver, não tem outra fonte para ele crescer. Então, essa suplementação, o ferro é só uma delas, né? Muita coisa aí que é importante ser suplementada, mas é uma das coisas que é extremamente importante. A mulher, quando ela está gestante, ela fica muito diluída. Exatamente. Como tu falou lá no começo, ela fica muito diluída. É por isso que acontece muitas vezes os edemas. A gente vê um edemazinho, acho que todo mundo deve estar assim perguntando se a gente vai falar disso ou não, do narizinho, que fica aquele narizinho inchadinho, de bolota, que fica o nariz de bolota. Por que eu vou ficar com meu nariz de bolota? A maioria das gestantes fica realmente com o narizinho de bolota. Por que fica? Porque ela está hiper perfundida, ela tem muito líquido. E o líquido ele vai começar a se depositar em algumas estruturas, em alguns locais estratégicos para ele. E quais são esses locais estratégicos? Principalmente as extremidades, né? Mãos, pés, nariz é uma extremidade, então o narizinho ele vai aumentar. Uma coisa que, além do narizinho importante, que aumenta, que também a gente pode falar a respeito desse aumento desse líquido nessa mulher, é a mão que formiga, né? Ela tem uma sensação de formigamento na mão, que quando eu acompanhava no comecinho da minha profissão, que eu via as mulheres reclamando muito de formigamento na mão, eu disse, mas quase toda mulher reclama desse formigamento da mão. Será que isso não é psicológico? Eu ficava pensando, né? Será que isso não é uma alteração psicológica da gravidez? Aí eu comecei a perceber, quando eu engravidei, em mim esse sintoma. E eu comecei a perceber que quando eu sentia esse formigamento na mão, geralmente a aliança não entrava no dedo. Era quando a aliança ficava mais apertada para tirar e para colocar. Eu, de fato... É o próprio líquido percorrendo ali, faz com que as mulheres fiquem com a mão e os pés formigando. Então, se você sentir a mão e o pé formigando, fique tranquila que tá tudo bem. É só o líquido na gestação. Exatamente. Essa vasodilatação periférica, principalmente lá no finalzinho, incomoda também bastante. Às vezes é um edema até mesmo doloroso. A própria vulva também fica mais inchadinha, pode ficar mais inchadinha, né? E aí, gente, um forte aliado e assim, simples, né? Que você não precisa de muita coisa para poder executar, é a atividade física. É a atividade física. É uma forte aliada para isso. Eu sempre falo para as minhas mamães no consultório, te movimenta, porque o teu corpo já está lentificado. Naturalmente, porque existe uma vasodilatação aí periférica absurda, tem mais volume circulante e esse sangue não tem uma pressão maior para poder retornar. Então, ele já está mais extasiado ali. Então, essa movimentação, uma boa caminhada, um pilates, sabe, assim, no finalzinho do dia, é interessantíssimo fazer atividade física. Ajuda muito nessas horas. A gente pode usar até uma alegoria, né, que eu gosto de usar. A gente pensa num rio.
né? Um rio caudaloso, grande, cheio. Se esse rio for parado, o que vai acontecer com essa água? Ela vai começar a ficar escurecida, ela vai começar a ter mau cheiro, ou seja, ela vai começar a ter problema. Se esse rio, por mais caudaloso que ele seja, ele começa a fluir, ele tem uma certa correnteza e ele anda, ele flui, esse rio é o tempo inteiro um rio limpo. Então, imagina você com o seu rio no seu corpo, se você se mexer, você vai começar a colocar tudo para funcionar de forma melhor. Então, água parada, jamais, pessoal. Jamais. Pode Perfeito, colocar adorei. esse corpo para se mexer. Perfeito. Outra coisa que a gente colocou aqui importante foi a questão da falta de ar, né? Que elas sentem, principalmente no finalzinho. E tem a questão da taquicardia. Da palpitação, Da né? palpitação. É uma queixa bem comum no final. Primeiro que ela já chega assim. Doutora, cheguei. Buscando aquela respiração profunda. Já chega assim, chega até eu respiro junto. Calma, senhora, calma. Profunda. Respira. Vai dar certo. Essa taquipneia, né, e essa taquicardia, que é a famosa palpitação, tem a ver com o que a gente está acabando de falar, que é esse volume circulante maior, mais paradão, mas que precisa circular. O coraçãozinho tem que dar o jeito dele de fazer todo esse fluido circular. Gente, o nosso corpo é um milagre de Deus, assim. É uma máquina que Deus pensou em absolutamente todos os detalhes. A gestação é um milagre desde o início, né? De acontecer. Só do fato de espermatozoide se encontrar com o óvulo para gerar um ser, esse ser caminhar, vocês não têm noção da distância que esse ser percorre para se implantar neste útero. E depois todas as transformações que acontecem, que isso vai acontecendo, que o organismo materno ele é obrigado a passar para que se desenvolva, realmente é um milagre. É um milagre. Então, o que acontece? O débito cardíaco aumenta. Para o débito cardíaco aumentar, o que precisa aumentar? A frequência cardíaca, né? Então, é esperado, de fato, um aumento da frequência cardíaca, por isso que a gente fica com aquela sensação de palpitação, literalmente mesmo, como se o coração fosse sair pela boca, né? Isso. E aí o cansaço vem acompanhando isso também, né? Tanto a barriga grande, quanto às vezes essa dificuldade do sangue, do oxigênio chegar lá no tecido. O útero, ele pressiona o pulmão para cima, diminui ali o espaço, porque a gente sabe que a gente tem ali uma membrana ao redor do pulmão, e essa membrana, ela não fica totalmente colabada ao pulmão, ela fica certamente uma certa distância do pulmão. E é através dessa aproximação que acontece essa complacência da respiração, que você consegue puxar o ar e soltar. Quando acontece o aumento do útero ali no abdômen, empurra a caixa torácica para cima. E quando acontece esse empurrar dessa caixa torácica para cima, você diminui o espaço desse pulmão. Um pulmão que antes tinha um espaço grande para ele buscar o ar, ele deixa de ter esse espaço. E aí isso vai fazer com que a mulher busque mais o ar. E quanto mais ela busca mais fundo, ela não consegue encontrar. Até que ela vai ter que começar ali a se adaptar a respiração dela para poder conseguir conviver com aquele útero crescendo. A gente sabe que essa alteração já é no finalzinho da gestação. Acaba que ela passa assim por essas alterações, mas somente ali no 8º e no 9º mês, quando o útero vai chegando ali no rebordo costal, ele está em torno ali de 40 centímetros, chegando ali no rebordo costal, é quando ela vai começar a sentir mais essa dificuldade e que para dormir também vai ser difícil. Achar uma posição de dormir vai ser difícil. É por isso que às vezes a gente orienta, na maioria das vezes, que a gestante, ela durma com o decúbito, com a barriguinha para o lado esquerdo. Doutora, existe alguma razão de ser para que as grávidas sejam orientadas a passar? Lógico que a gente não vai dizer assim, olha, durma a noite inteira do lado esquerdo, porque a gente sabe que ninguém consegue. É preciso que haja uma rotatividade até por conta da pelve, tá? A pelve precisa relaxar de um lado para o outro. Dói. Mas se ela for escolher uma posição de iniciar o sono e toda vez que se lembrar, colocar a barriguinha para o lado esquerdo, tem uma razão de ser. Qual é essa razão de ser? Facilita, né, a circulação fetal, facilita o retorno venoso para essa paciente, porque a veia cava, que é a nossa maior veia do corpo, ela deixa de ser pressionada por esse útero que até então estava repousando ali. Ela fica geralmente, geralmente não, tá, gente? Ela fica à direita, tá?
Ela fica à direita. Tá, que fique bem claro. É bem claro, à direita, à esquerda fica a aorta, né? Que é uma artéria famosíssima, que todo mundo normalmente já ouviu falar alguma vez na vida. E o útero, quando fica repousando sobre ela, dificulta ainda mais esse retorno venoso, né? Então, essa dificuldade para fazer esse retorno, diminuir tudo isso que a gente está falando em relação a essa estase sanguínea, né? E até mesmo o suprimento fetal melhora consideravelmente quando ela descomprime essa veia de retorno, que é a veia cava. É por isso que a gente orienta aqueles travesseiros, que tem travesseiro da gestação, existe. que faz com que ela fique mais confortável durante o seu sono, para ela consiga colocar a barriga de forma confortável e durma à noite, porque ela não sabe que vai ser difícil ela dormir uma noite inteira, mas pelo menos ela vai conseguir ter um sono melhor durante esse período, apoiando a barriga, fazendo o apoio da barriga. Perfeito. Uma coisa importante, que não é uma modificação no corpo, mas é uma modificação na vida. A mulher grávida fica com o humor mais lábil, ela tem uma labilidade emocional, ela esquece das coisas. Total. Doutora, o que a gente recebe de queixas mais de maridos, né? A minha mulher tá esquecendo das coisas. Eu peço para ela fazer uma coisa, ela esquece, ela não faz. É normal isso? Ela tá com algum problema por conta disso? Porque ela tá mais sensível, tudo ela chora. Tudo que eu não posso falar nada para ela que ela chora. Não, isso é uma alteração esperada. Por quê? É uma alteração esperada. E por que isso acontece? Gente, engraçado, eu estava falando sobre isso hoje no consultório, por incrível que pareça. É porque é muito comum, gente. Mais comum do que vocês imaginam, né? Além da mulher estar passando por toda essa transformação, quando eu dava aula, né, na sala de aula, eu falava para os meninos, gente, é uma X-Men. É uma X-Woman. É um ser diferente. Ela está tendo que lidar com tudo isso, né? E além disso, ela tem que viver a vida dela. Porque a vida dela não para. Ela só está gestante, mas ela tem que viver a vida dela. Então, e lembrando, gestação não é não doença. Né? Não é doença. Exatamente. Então, a gente precisa entender essas modificações no corpo para saber que é uma coisa esperada. Vai acontecer. Então, essas alterações hormonais que levam a todas essas modificações que a gente está comentando até o momento, obviamente vão afetar, diretamente vão estar relacionados com essas alterações de humor, com a labilidade emocional. É muito comum realmente elas falarem, eu comecei a chorar porque fulano falou mais firme comigo. Me chamou de feia. Comecei a chorar. Comecei a chorar. Acontece mesmo. E aí, o que eu peço, né, no consultório? Gente, tenham paciência. É um gráfico hormonal nunca antes construído, né? Então, assim, é totalmente diferente. As proporções, tudo que acontece ali, os picos que acontecem ali, são totalmente diferentes. Eu falo, é um gráfico novo, é um gráfico que até então você não havia construído. Não entende o que está acontecendo. E acontece, muitas vezes, por conta dessas alterações, a mulher ter certos comportamentos que fazem estranheza da família. Tem paciente que tem gestante que ela enjoa o marido. Exato. Que ela não quer ficar perto do marido durante a gravidez. Será que essa mulher quer se separar desse marido? Será que ela não gosta mais desse marido? Claro que não. Não é isso. É porque ela está passando por uma transformação. E eu estou agora, recentemente, com um caso, com uma paciente minha que pediu para o marido sair de casa. Ele está na casa da mãe dele, ela está na casa dos pais dela, eles se mudaram, eles estão separados. Não, então, inclusive, é muita orientação, a gente tem que orientar a paciente, de fato, a buscar ajuda, com certeza, psicólogos, psiquiatras, para que possa fazer essa intervenção na hora certa. Exato. Porque eu disse assim, ela me pergunta, é normal, doutora, eu não gostar de eu desgostar do meu marido durante o período da minha gestação? Ela já tem um filho com ele, ela grande já, isso não aconteceu na gestação, o que faz com que a gente saiba que cada gestação é diferente. Não é porque você sentiu isso de uma gestação que na outra não vai sentir e vice-versa. Então, nessa gestação, após uma gestação de 9 anos, ela tem um filho maior, ela pediu para o marido sair de casa porque ela não aguentava nem a voz dele. E eles são um casal totalmente unido. Não são um casal que briga, não são um casal que já vem tendo problemas. Não, são o que prova que assim, isso não tem nada a ver com a relação, com o relacionamento. Lógico que aqueles casais em que a mulher não tem apoio, que o marido não é presente,
faz com que ela tenha mais essa aversão. Mas isso não é uma regra. Então, é uma coisa que é preciso que as pessoas entendam, né? Porque não é frescura, não é ela que está fazendo isso, é ela que quer isso. Não, é só o momento, é só a gestação. É por isso que alguns transtornos também podem ser desencadeados. Transtornos de ordem mental psiquiátricos podem mesmo. ser desencadeados durante o período gestacional. Pode ser um momento de gatilho, Pode ser né? um momento de gatilho, ela está passando por várias transformações. E nesse momento ela desencadear algum transtorno psiquiátrico que ela já tinha até resolvido. Exatamente. Antes. Tem duas situações que é interessante falar em cima desse tema. É o seguinte, o primeiro, né, foi um dos motivos que me fez, né, ter mais proximidade, buscar mais o psicólogo perinatal. Não sei se vocês sabem, mas existe essa especialidade dentro da psicologia, pessoas que lidam especificamente com ordens da gestação, né, puerpério, dentre outras coisas, né? Então, existe essa pessoa que pode te ajudar especificamente. Comente com seu obstetra, não negligencie esse sintoma. Se você não está se sentindo bem, se você está triste além do normal, se você está achando que mentalmente você não está equilibrada, isso é fato, gente, pode acontecer. Compartilhe, é importante, porque existem pessoas que estudaram especificamente para te ajudar. E o segundo ponto são aquelas pessoas que às vezes já têm algum tipo de diagnóstico psiquiátrico prévio, né? Que podem ter um certo grau de descompensação. Isso também pode acontecer. E a gente tem que caminhar ali muito juntinho com o colega, com o psiquiatra, tem que fazer manejo de medicação junto com ele. Não é interessante parar a medicação de uma hora para outra, não é assim que a gente resolve a situação. Então tem que ter um manejo muito, muito assim, cuidadoso, de fato, com essas pacientes, porque pode interferir na vida toda delas. E tem pacientes que eu dei o exemplo do marido, né? Porque a gente está aqui para dando situações. Tem pacientes que também não aceita a própria criança. Não também. É porque ela não queria. Inclusive, tem paciente que quer muito a gestação e quando ela começa o processo gestacional, ela começa a rejeitar. Ela é uma mãe ruim por conta disso? Não, gente, ela não é uma mãe ruim por conta disso. Nem ela não está entendendo. Eu acredito que essa mãe, inclusive, sofre justamente porque ela tem esse sentimento de rejeição com esse feto que está crescendo dentro dela. Sim. Eu já peguei alguns casos assim. E a gente precisa convencê-la, porque assim, ela tem uma briga interna nela pelo próprio fato dela não estar aceitando a própria gestação. E não é que ela queira tirar, nada disso. Ela só não aceita essa gestação. E não tem, às vezes não tem nada a ver com relacionamento, não tem nada a ver com nada externo. Então, essas mulheres que sentem esse tipo de coisa, tá tudo bem, é só procurar ajuda e é uma fase que passa. Perfeito. E existem pessoas, como a doutora Milka falou, que vão te ajudar a entender esse sentimento, a entender todas essas mudanças no seu corpo, para que você comece a ver essa gestação de uma forma diferente. Né? Perfeito. A gente já passou aqui por praticamente todos os meus... O que eu tiquei aqui pra gente falar, né? Os meus pontinhos aqui sobre a gestação. E no final... Depois, assim, a gente falou de várias coisas da gestação. Mas é importante a gente também falar... E depois? O meu corpo vai voltar ao normal? Quanto tempo eu posso esperar que o meu corpo volte ao normal depois desse processo gestacional? Meu corpo vai ficar igual como era antes? Eu tenho um corpo de Barbie. Será que se eu gestar, eu vou voltar com o meu corpo normal? Me explica isso aí para as nossas queridas ouvintes. Como é essa relação de retorno do corpo? Isso é uma preocupação, né? Porque elas falam assim, doutora, essa vulva não é minha, eu quero a minha vulva. Isso, gente, né? Essa preocupação da vagina, terrível. Da vulva, é muito. Tem mulheres que tem medo mesmo. Que olham no espelho e não se reconhecem no pós-parto. E isso é uma das coisas que causa muito tal blues puerperal. Exatamente. Ela ter transtorno durante o processo de puerpério, justamente porque ela não se reconhece. Ela tinha um corpo antes, enquanto o bebê está na barriga é uma coisa, né? Tem o bebê crescendo, é tudo lindo, mas aí agora o bebê não está mais na barriga. E na hora que o bebê sai, a barriga continua grande, gente, a barriga não some de uma hora para outra, isso é esperado. Então, isso é uma coisa que a mulher já precisa trabalhar
na sua mente, que é uma involução. Foram 9 meses para você chegar no final. Então, não vai ser de um dia para o outro que o seu corpo vai, como um passe de mágica, voltar tudo. Exatamente, era isso que eu ia falar. Né? Existe o período de puerpério, né? O puerpério vai ser uma queda brusca hormonal de tudo isso que a gente estava comentando, desse gráfico novo que foi construído, né? E muitas coisas vão voltar relativamente ao que era antes e, obviamente, que outras vão ter que ser, né? Como é que a gente pode falar? Adaptadas, né? Mas, em geral, essas mudanças fisiológicas, sim, elas vão desaparecer em geral depois dos 45, entre 45 e 60 dias em média, né? O puerpério dura aí as principais, né? Outras podem perdurar um pouquinho mais, né? Por exemplo, a hiperpigmentação da pele é uma coisa que às vezes demora um pouco mais para desaparecer. Eu fiquei quase 1 ano com a linha negra. E eu até achava que eu tinha ganhado para mim, assim, de presente, de brinde. Nossa, acho que essa linha negra nunca mais vai desaparecer, que meu filho já tem quase 1 ano e eu continuo com essa linha negra aqui. Então, exatamente. Isso é diferente de mulher para mulher. A maioria perde essa linha, aquela linha que divide a barriguinha lá com 6 meses. Algumas antes, mas algumas vão sim na frente. Eu passei quase 1 ano com a linha negra, então é importante a gente saber que isso vai voltar. Exato. Tá? Agora, uma coisa importante que a dermatologista falou muito foi a questão do melasma. Verdade. Alguns melasmas, que são aquelas manchas que aparecem no rosto da mulher, se a mulher não cuidar, não usar bastante protetor solar, fazer a proteção necessária do sol, ela acaba ficando com melasma durante um período maior, ou às vezes ela precisa de tratamento estético no depois que o bebê nascer, para poder melhorar, porque algumas vezes o melasma, ele não, uma das características que às vezes fica com a mulher são alguns tipos de melasma, não todos, mas alguns a mulher fica com alteração na pele. Verdade. Não é à toa, gente, que a última consulta do pré-natal não é antes do bebê nascer, é depois que o bebê nasce. Exato. E muitas dessas coisas a gente vai discutir nessa última consulta, geralmente ali após os 30 primeiros dias de vida do bebê, né? Onde a gente vai começar a discutir essa regressão desses sintomas, que é algo muito preocupante para elas. Como Lícia falou, alguns regridem logo, outros demoram um pouco mais de tempo e alguns sim podem ficar permanentes, como é a questão do melasma, né? É por isso que a gente faz a progressão da nossa avaliação. Entre 15 e 30 dias a mulher tem que voltar para a gente olhar, para ver ali o que ela precisa nesse pós-parto imediato. Depois, com 3 meses, a gente vai conseguir fazer alguns exames para ver se ela já está melhor. Como é que está essa anemia que tinha antes, que estava na gravidez? Ela já recuperou? Se caso ela adquiriu alguma patologia, né? Diabetes, hipertensão, hipotiroidismo. São coisas que a gente reavalia também depois de um certo tempo. Acompanhar com 3 meses. Perfeito. E aí, depois, com 6 meses pós-parto, ela já volta a ter aquela rotina ginecológica de novo, né? Isso. Teoricamente, após 6 meses, mais de 90% das coisas que mudaram durante a gravidez, elas já regrediram e ela já consegue voltar à rotina dela ginecológica. Mas lembrando, não é regra. Se algo ainda passou de 6 meses, você continua, pode ser que o seu organismo esteja mais tendo uma dificuldade maior em regredir esses sintomas. Só conversa direitinho com a pessoa que acompanhou, com o seu novo ginecologista e veja o que pode ser feito para a gente melhorar esses sintomas. Outra coisa, o corpo, a mulher que ganha muito peso, né? Vai mudar. Doutora, eu vou ganhar só porque eu tô grávida eu vou ganhar muito peso? Não, isso é uma coisa que a gente acabou não falando ali naquele iniciozinho, mas é importante. A gente sabe que tem um gráfico de peso ideal que cada gestante deve alcançar, baseado no seu índice de massa corporal. E isso a gente faz o cálculo durante o trabalho, o pré-natal. E se a mulher ganhou muito peso, às vezes ela consegue recuperar até mais, perde tudo durante o processo de amamentação e perde até mais do peso anterior à gestação. Doutora, mas eu amamentei e não perdi. Pode acontecer? Pode. Nem todas as gestantes perdem. Por exemplo, eu não perdi. Não consegui. Eu acho que tu conseguiste perder bastante. Todo o teu peso da gestação. Eu não perdi. Eu tive que correr atrás um tempo depois. Então, para ver, nada é regra.
Às vezes, o seu metabolismo é diferente e é só você saber conversar com o seu obstetra, com o seu ginecologista, para entender como é o funcionamento do seu corpo. Perfeito. Gente, na verdade, assim, né? O que eu queria deixar de mensagem, né? Antes da gente se despedir, eu e a doutora Alice, é que não, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa muito melhor, né? O que eu costumo falar no consultório é assim. Eu sei que tem alguns pontos que são muito desafiadores, alguns pontos são bem difíceis da gente lidar. Mas se a gente tiver a perspectiva de que a gente está vivendo um milagre real durante 9 meses, aquilo ali tudo fica um tanto quanto mais leve, né? Então, a gente está passando por um processo de transformação para a formação de um ser humano, né? E tudo isso está forjando a gente, enquanto mulher, para ser uma mãe, né? Ser mãe, né? Como tudo na vida, precisa de um processo. E a gestação é esse processo para te gestar também a sua maternidade. Então, como eu costumo falar, falei hoje isso no consultório, leva com leveza, tranquilidade, sabe? São só 9 meses, é como Lícia falou, é pouquíssimo tempo. Se a gente for parar para pensar, é pouco tempo, sim, né? É gostoso, no final das contas você vai sentir, vai ter um momento de nostalgia, por mais desafiadora que seja, sua gestação vai te deixar algum momento de nostalgia, então curta esse momento, se dedique a esse momento, coloque a lente da melhor perspectiva possível em cima da sua gestação, porque isso faz toda a diferença, né? De dentro para fora, é como você enxerga esse processo, faz toda a diferença. Você se vê diferente. Essa diferença você tem que ver com amor. Exato. Tá? Você tem que ver com amor, porque se você achar que tudo que vai acontecer contigo vai ser, vou ficar diferente, vou ficar gorda, vou ter mancha, não é assim, tá? Porque você está gerando o maior amor da sua vida. E tudo vai valer a pena no final. Tudo. E nem todo mundo tem alterações que fazem, é importante a gente dizer, tem grávidas que na verdade, elas acham que é o melhor momento da vida delas. Eu fazia pré-natal com Lícia. Aí eu chegava no consultório e ela falava assim, o que tu tá sentindo? Só felicidade. Só amor e felicidade. Era o que ela dizia eu pra falava, mim toda tu vez. lembra? Era toda a queixa que tinha na minha carteira, era só essa. Só amor e felicidade. Então, é um momento diferente da vida da gente e que deve ser vivido da melhor forma possível. É isso aí. Né? Gente, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, tá? Mande esse podcast para todas as pessoas que vocês conhecem. Uma mamãe, alguém que tá junto com uma mamãe, alguém que tá passando aí por um processo junto com essa família, esse processo desafiador, que às vezes não tem acesso a essa informação, né? Enfim, compartilha muito. Informação merece ser compartilhada. Com certeza. Beijo. É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.